Então, né, vamos ao trabalho. Como já falou, né, vou falar de emergência de padrões de movimento livre de escala em insetos sociais, e aí, em particular, são cupins que a gente utiliza nesse trabalho. Primeira pergunta, né, por que insetos, né? Em particular, são insetos eusociais, né? Primeiro, eles têm uma divisão de trabalho muito, né, bem organizada, eles têm caças de indivíduos especializados, né, alguns reproduzem, outros estéreis, cada um tem uma função muito específica na colônia. Existe a sobreposição de gerações numa mesma colônia e um cuidado cooperativo com a prole, ou seja, todo mundo ajuda a cuidar das crianças. Colônias dos animais eusociais, elas podem ser comparadas a um superorganismo, aí tem toda uma relação aí que eles fazem entre o sistema circulatório, então é bem interessante essa ideia de você enxergar a colônia de, por exemplo, né, um formigueiro ou um cupinzeiro como um superorganismo. E aí os insetos eusociais, né, são cupins, abelhas, formigas e vespas. Tá, e entre esses quatro, por que cupins? Se a gente observar, fala assim, né, o cupim é bem injustiçado, tanto nos desenhos, né? Se a gente lembrar formiga, por exemplo, formiga em desenho, a gente vê ela sempre a trabalhadora, é um personagem que a gente já tem uma relação desde desenho bem diferente. Por exemplo, se olha, tem muitos, os físicos têm qualquer coisa que adoram formiga, está lotado de trabalho de físicos usando formiga. A abelha também, a abelha tem toda uma fama boa, e cupim, coitado, é visto como praga. Então, assim, a primeira coisa, né, é que poucas espécies de cupim são realmente praga, eles têm um papel super importante no meio ambiente, então, né, a fama deles é bem justa. A gente escolheu usar, né, em particular, essa espécie, o Cornithermes cumulans, para esse trabalho, porque é uma espécie que não é ameaçada, então, né, não tem uma série de restrições, é facilmente encontrado na nossa região. Então, assim, né, os experimentos desse trabalho foram feitos lá na Universidade Federal de Viçosa, e no campus lá está lotado desses cupinzeiros, então, né, é fácil a coleta, são relativamente simples de manipular, de coletar, né, porque os ninhos, todo mundo já deve ter visto, né, até coloquei uma foto aqui, a foto ficou de cabeça para baixo, agora que eu vi, mas, né, o ninho, né, fácil de coletar o cupim, fácil de manipular, e para ele não precisa de uma temperatura especial, né, como o ninho está ali do lado do laboratório, então fica tudo mais simples. E, né, além disso tudo, além de ser fácil, conveniente para a gente ali trabalhar com essa espécie, tem um monte de estudo de emergência de comportamento complexo em formiga. E, por outro lado, pouquíssimos trabalhos com cupins. E a gente pergunta, né, por que não, né? O que a gente propõe? O que é a nossa proposta nesse trabalho específico que eu vou apresentar para vocês? Vão ser estudos experimentais com um forte suporte teórico, focando nos padrões coletivos, e aí o nosso objetivo vai ser explorar em detalhes como as interações sociais modulam a caminhada dos cupins. Antes de estudar esses padrões coletivos e ver como, né, que essa interação social vai ter esse papel, a gente estudou a caminhada de um cupim sozinho. Então, a gente pegou uma placa de Petri grande, né, de 20 centímetros, não, de 25 ou 29 centímetros, agora esqueci o diâmetro dela, e aí colocava um indivíduo na placa, filmava uma câmera diretamente acima, a trajetória, aí vocês conseguem ver aqui um esquema, né, esse pontinho preto aqui é o cupim, só para ter uma noção, né, da dimensão dele em relação à dimensão da placa. E aqui em vermelho está o desenho da trajetória dele depois de um certo período. Nesse trabalho a gente filmou por 6 horas, mais ou menos, cada cupim, a gente fez uma série variou uma série de parâmetros, né? Várias colônias, fizemos em vários horários. E aí a gente selecionou essas séries aí, fez uma análise das séries da trajetória, né, posição XY do cupim.
A gente viu que os padrões eram, né, consistentes com superdifusão. Aí aqui eu coloquei, né, só para a gente ilustrar aqui, se fosse uma partícula browniana, a gente sabe que o deslocamento quadrático médio, né, que está aqui no eixo vertical, ele escalaria com o tempo aqui linearmente, né? Então, a MSD aqui do deslocamento quadrático médio ia com constante fusão vezes o tempo. Nos experimentos de cupim, sozinho, a gente viu que o expoente aqui era bem maior que 1. Não coloquei os valores aqui, mas são da ordem de 1,8. A gente caracterizou essas séries direitinho, a gente olhou, essa aqui é a distribuição de ângulos de giro, para ver se eles tinham algum ângulo preferencial. Na verdade, né, o que a gente observou é apenas que tem uma tendência a persistir na direção que ele está, como a gente, né, esperava. Então, tem uma persistência direcional, não é uma caminhada ao acaso. Nessa outra figura do meio aqui, a gente colocou... Aqui está a raiz quadrada desses tempos de espera em cada ponto da arena. Isso aqui, a raiz quadrada é só para ficar mais fácil de visualizar, mas a ideia aqui era ver onde o cupim preferia ficar, né? Onde ele ficava mais tempo. E aí fica bem claro que ele gosta das bordas, né? Isso provavelmente vem da natureza dele de caminhar, de forragear em túneis bem estreitos, então, porque ele chega na borda ali, ele tende a ficar, né, não, andar mais nessa borda do que fazer as incursões na parte interna. A gente caracterizou essa frequência de tempos de espera, ou seja, com que frequência o cupim ficava parado por 1 passo de tempo, e por 2 passos de tempo, e por 3, e por assim vai. Isso aqui é uma medida bem tradicional quando se estuda movimento de animais, e decai aqui com uma lei de potência, como a gente esperava, e também como é observado em diversos animais, desde animais aquáticos, pessoas caminhando, a gente observa esse comportamento dessa lei de potência nos tempos de espera. Aí, esse trabalho aqui só com um cupim, que a gente publicou em 2014. Aqui eu não coloquei o ano, não, só aqui que eu pus o ano. Esse trabalho aqui foi em 2014 que a gente colocou, caracterizamos um cupim. Agora, como que a gente vai colocar para investigar as interações sociais? A gente falou, a gente vai colocar numa arena, a gente vai olhar, a gente chama de um cupim focal, a gente vai rastrear e estudar a trajetória de um cupim, só que ele no meio de vários outros. A gente focou apenas em operários, então nesse trabalho aqui que eu vou mostrar são só operários, e a gente variou tanto o número de cupins que estavam dentro da arena, quanto o tamanho da arena. Aqui a gente observa o desenho da trajetória desse cupim que eu estou rastreando. Nessa primeira figura aqui está o cupim com mais 12. As 4 figuras aqui são placas do mesmo tamanho, tá? Nessa figura B está o cupim com outros 14. Na C, ele mais 17. E na D, ele com outros 29. Então a gente observa, né, que visualmente, antes de fazer qualquer medida, que a cara da caminhada aqui está mudando, né? A hora que a gente está aumentando o número de cupins ali na placa, o que para a gente é uma medida, né, de interação social. Então, quando a gente está colocando mais interação social, a cara da caminhada está mudando. E aí, para quem já viu, já estudou, né, caminhadas de leve, você olha e falou, opa, isso aqui tem bem a cara de caminhadas de leve. Para quem nunca ouviu falar de caminhadas de leve, né, fazer um breve interlúdio aqui. Elas são caminhadas aleatórias, que são compostas de muitos passos pequenos e tem alguns saltos entre eles. E esse padrão vai ser repetido em todas as escalas, e aí a gente tem essa emergência desses padrões fractais. Aqui a gente tem no mesmo número de passos uma caminhada browniana e aqui uma caminhada de leve. Então, a caminhada browniana aqui, ela tem vários retornos, né? Ela varre uma área bem menor aqui, e aqui a gente tem o voo de leve. Aqui o voo, a única diferença é que a caminhada a gente tem a trajetória aqui mesmo, né? O voo, a princípio, teria uma velocidade que pode ser infinita, né? Para ele saltar. Mas isso aqui é só uma figura, né? Para ilustrar, mas a gente já vê que aquela caminhada de antes aqui, a gente vê a emergência desse tipo de padrão, né? Aqui a gente vê vários pequenos passinhos e alguns saltos.
aí depois ele ia, ficava um tempo, né, ali, dando passos bem pequenos e outros saltos. Falou, tá, mas aí como é que a gente mede isso? Na assinatura, né, tem várias medidas para caracterizar essas caminhadas de leve, mas a assinatura é a distribuição em lei de potência do tamanho dos passos, com o expoente, né, da minha lei de potência nessa região. Tem trabalhos, né, propondo que as caminhadas de leve são uma forma muito eficiente de forrageamento em situações específicas, né, isso aí não é geral, e, né, por exemplo, assim, isso é dependente do número da quantidade de nutriente, de comida, né, que tem no meio onde o meu caminhante está, mas em certas circunstâncias, né, as caminhadas de leve são uma maneira muito eficiente de forragear, e tem uma série de estudos identificando, né, bactérias, insetos, macacos, seres humanos, caminham de uma maneira que é muito bem descrita por caminhadas de leve. Aí o exemplo clássico, quando a gente vai falar de caminhadas de leve, que a gente faz, né, porque tem muita gente que fica nervoso, fala, opa, peraí, né, estão querendo descrever como é que eu ando? Não, né, eu tenho o meu jeito particular de andar. É só você imaginar, vamos supor que agora você perdeu sua chave e vai procurar sua chave. Você vai fazer uma caminhada browniana? Você vai sair procurando em todos os lugares, olhar para um lado e para o outro com a mesma chance? Dificilmente. O que é uma possibilidade? Você vai, opa, cadê minha chave? Ah, tá na minha mesa. Aí você vai e busca na região da sua mesa. Ah, não tá aqui na mesa, não. Será que não tá ali na minha bolsa? Aí você levanta, vai ali, procura, mexe na bolsa. Fala, ah, não, às vezes foi na sala. Desce, vai lá na sala, procura. E fala, não, devo ter esquecido minha chave lá na universidade. Você pega o carro, vai na universidade buscar a chave. Imagina o seguinte, se alguém estivesse filmando, né, te rastreando enquanto você está fazendo essa busca, é bem provável que tivesse uma cara assim, né? Você procurou lá, né, deu pequenos passos, opa, não achou, deu um salto mais longo. Então, esse é realmente um padrão bem comum de se observar em movimento, né, de diversos organismos. Voltando para os nossos dados, a gente vai tentar, então, olhar como que essas distribuições de tamanhos de passos vão depender da densidade de cupins. Aí, só uma observação aqui, né, que ao invés de estudar a distribuição, a gente vai olhar a complementar da distribuição cumulativa, né, porque tem alguns trabalhos aí mostrando que elas vão fornecer umas estimativas melhores do expoente do que a distribuição. Aí aqui a gente tem, são as mesmas séries que eu mostrei naquela figura antes, que eu mostrei o desenho da trajetória. Aqui a gente tem 12 indivíduos, 15, 18 e 29. Em preto são os dados experimentais. Aí a gente tem aqui em vermelho o ajuste em lei de potência. Em azul e verde são os ajustes exponenciais, que seria, né, o modelo a se comparar, né, a minha trajetória. A gente observa que em todos, né, tem um ajuste razoável com a lei de potência, só que à medida que a gente vai aumentando o número de indivíduos, esse ajuste vai ficando cada vez melhor, né? Não sei quão claro está aqui para ver, né, que fica, o contraste fica baixo, mas deixa eu aumentar aqui, essa linha vermelha aqui, que seria esse ajuste em lei de potência. A gente vê que para densidades maiores, esse ajuste fica realmente muito bom. Tá, então a gente viu, opa, né, de fato, com o aumento da densidade, as curvas vão ser cada vez mais bem ajustadas por essas leis de potência. Certo, né? Então, assumindo que o aumento da densidade vai estar relacionado com o aumento de interações sociais, a gente pode concluir que essas caminhadas de leve vão emergir com o aumento da interação social. Mas, a gente falou, opa, como que eu sei se são as interações sociais que são os responsáveis por esse comportamento e não a obstrução do espaço? Às vezes o cupim está andando, aí está um outro coleguinha dele lá que simplesmente impede que ele caminhe. Então, ele só desvia daquele outro cupim. Então, a questão é, será que
são as interações entre cupins que estão fazendo com que essas caminhadas de leve emerjam, ou a obstrução, né? A obstrução física do espaço. Então, como que a gente pode estudar isso? A gente resolveu colocar objetos inertes na arena, então aqui a gente pegou um pedaço de ferro, um cilindro, o diâmetro desse área, na verdade, ocupada por esse, que a gente já apelidou de ferrotermes, né? Cupins sempre terminam, né? O sufixo é termes, a gente colocou o nosso apelido nele de ferrotermes. A área dele é igual à área ocupada, efetivamente ocupada pelo cupim. Olhando ali parece, opa, não, está muito maior, mas é porque a gente, para medir essa área, a gente considera a área de contato mesmo, né, para interação. Então, leva em conta a antena e as patas. Se a gente mediu vários cupins, fazer uma área, né, média ali, e pegou esses objetos e a gente colava ali na arena. A gente fez vários experimentos com várias densidades e várias configurações desses objetos, né? Então, a gente colocava um só, punha aqui essa primeira configuração aqui, a gente distribuía de uma maneira mais ou menos uniforme na arena. Essa daqui, de cima, que a gente só conseguiu fazer 3, a gente colocou essa, que a gente apelidou de barreira, porque já que o cupim gosta de ficar na borda, caminhando pela borda, a gente falou, ó, vamos realmente tentar interferir com a caminhada dele. Né, para ele não desviar, vamos colocar alguma coisa ali que force o cupim a mudar o comportamento dele. A gente colocou essa configuração aqui, que foi a mais difícil, a gente só conseguiu 3 amostras, porque aqui o cupim ou derrubava esses objetos, a gente depois teve que colar, ou então ele ficava tentando, insistindo em passar ali, né, seguir pela borda, e com esse cilindro ali, ele é bem lisinho, né, para que o cupim não conseguisse escalar, eventualmente o cupim acabava, né, começava a subir nele, caía com a pata para cima, não conseguia voltar e a gente perdia o experimento. Então, esse aqui a gente, né, fez realmente muitos experimentos, só conseguimos essas 3 séries. E essa última configuração aqui, o que a gente fez? A gente colocou nos experimentos, põe na placa um tanto de cupim, deixava um tempão lá e observava que eles tinham essa tendência a se agrupar. Falou, então, isso aí deve ser uma tendência dos outros indivíduos ali na rede. Então, já que a gente está tentando imitar, né, a presença de outros cupins na minha arena, vamos fazer uma configuração parecida. Aí a gente tirou foto das arenas depois, né, desse certo tempo, olhou a configuração de cupins e reproduziu, né, aproximadamente essa configuração com os ferrotermes. E aí a gente fez experimentos da mesma maneira, né, colocava um cupim para caminhar nessas arenas, filmava, em vermelho aqui a gente vê o desenho das trajetórias, e as caminhadas têm os padrões balísticos, né, assim, então elas são muito semelhantes às caminhadas de um cupim sozinho. A gente não consegue observar aquela emergência dos voos de leve, independente da configuração ou da quantidade de obstáculos. Então, esse experimento, né, ajudou a gente na nossa confirmar, né, a nossa hipótese de que para que a gente observe essas caminhadas de leve, né, com mais segurança, a gente precisa de um processo envolvendo interação social, não apenas obstrução do espaço ali. Mas aí a gente tem outro problema, né? Que isso aí, assim, se eu parasse por aqui, acho que no final alguém ia reclamar. Falou, opa, né, como que a gente vai falar em confiança numa lei de potência que tem ali, né, um pouco mais de uma década, né? Por que a gente não consegue, com esses experimentos, fazer aumentar? Não adianta eu filmar por mais tempo, porque o diâmetro da minha arena, e agora está confirmando ali 20 centímetros, ele limita, né, o tamanho máximo do passo que o cupim pode dar. Tanto naquela primeira figura, quando eu mostrei o MSD, vocês devem ter observado que o MSD cresce e satura. Ele satura ali exatamente devido ao tamanho finito da minha arena. A gente falou, né, a gente não conseguia fazer, não consegue arenas maiores. Então a gente ficou com essa questão, olha, o ajuste está muito bom, mas ele tem poucas décadas aqui. E aí veio uma ideia, né, salvou o dia nesse sentido, que foi fazer experimento no anel.
que seria esse anel? A gente pegou na placa de Petri, mas a gente colocou outra placa de Petri menor no centro da arena. E aí os cupins caminhavam nessa região aqui, que é uma região, né, formada de um anel ali, com uma certa largura. E aí agora a gente vai definir um passo. Antes, a gente definia um passo, a princípio, seria a distância percorrida entre dois passos de tempo. A gente depois até usou o método de Humphreys, que foi o que, nas figuras que eu estou mostrando, os dados de caminhada foram com esse método de Humphreys, que ele pega a projeção, que tem nesse trabalho, que mostra que a projeção de um voo de leve também vai ser um voo de leve. Isso diminui um pouquinho essa arbitrariedade de tamanho de passo, mas ainda assim a gente tinha aquela restrição do tamanho de passo limitado ao tamanho da arena. E aí agora aqui a gente vai definir um passo com uma distância percorrida entre reversões consecutivas no sentido de rotação, ou seja, o cupim ele está indo. Enquanto ele está girando no sentido horário, por exemplo, eu estou contando um passo. A hora que ele virou para girar no sentido contrário, eu interrompo. Então, esse aqui foi um passo. Aí ele foi, girou, segundo passo. A hora que ele voltou, né, mudou a direção que ele está girando, esses são os pontos que eu uso para definir o que é um passo. E aí, assim, a gente coloca um outro critério para definir o que é um passo, né, que é uma caminhada pseudo-unidimensional, né? E agora a gente consegue mais décadas aqui. Note que agora aqui a gente tem a distância entre essas reversões, né, de direção de sentido de movimento. Confirmam os dados, né? A gente vê também que aqui com um cupim, 2, 4 e 16, o ajuste, o vermelho, que é o ajuste em lei de potência, vai ficando cada vez melhor. Então, né, confirma o que a gente tinha observado antes, que à medida que a gente aumenta a densidade de cupins ali, a gente aumenta as interações sociais e esses voos de leve ficam cada vez mais claros. E agora, como a gente consegue mais décadas, a gente consegue afirmar isso com uma segurança muito maior. E aí, falei assim, né? Físico gosta de fazer modelo, né? Então a gente fez 2 modelos, na verdade. O primeiro, que foi, né, um dos coautores do artigo que propôs, que é um modelo, né, matemático, ele conta explicitamente as interações entre indivíduos, e aí o modelo dele é específico para essa questão do anel, que ele faz unidimensional, caminhada no sentido horário, anti-horário, aí ele põe algumas questões, tipo velocidade angular é constante, ele põe só alguma flutuação ali radial, e aí ele faz, a taxa com que o cupim vai inverter o sentido do seu movimento aumenta à medida que ele encontra vários outros cupins movendo-se no sentido oposto. Então, aqui é onde ele põe a interação social na caminhada do cupim. Ele está andando, se ele vê que está todo mundo caminhando na direção contrária, né, ou tem muita gente caminhando na direção contrária, aumenta a chance dele mudar a direção do movimento dele. E aí, estudando esse modelo, né, em particular, fazendo analiticamente, né, para 2 indivíduos, consegue resolver o modelo e acha caminhadas de leve com o expoente μ ali, 3,5, que é um valor bem próximo do que a gente observou experimentalmente ali em cima. O segundo modelo foi o modelo baseado em agentes. Então, aqui a gente descreve os cupins como círculos de raio A. Pode estar em 2 estados, ativo ou inativo. Cada cupim vai executar uma caminhada aleatória, com uma persistência. Então, a gente não põe os voos de leve ali na mão, né? São caminhadas aleatórias, né? Brownianas. E exclusão de volume, né? Um cupim não pode estar onde já tem um outro cupim ocupando aquela posição. Um cupim ativo, em cada passo de tempo, né? Ele pode se tornar inativo, com uma dada probabilidade, e aí ele permanece inativo por um tempo tal, e aí a gente sorteia esse tempo tal de uma lei de potência. É justificativa para isso que a gente já tinha observado, né? Que esses tempos de espera decaem com uma lei de potência. Ou o cupim ele pode cair inativo, ou ele pode dar um passo. E aí o tamanho do passo vai ser escolhido de uma distribuição gaussiana. Sorteia o tamanho do passo, aí ele tenta dar o passo. Se tiver um outro cupim no caminho, ele interrompe o passo, né, para
ao lado do outro cupim, e a gente considera que teve um encontro entre dois cupins. E aí? Se dois cupins se encontram, aí eles podem se tornar inativos com uma dada probabilidade por um intervalo de tempo sorteado aleatoriamente. Aí essa figura aqui que eu adoro, que a gente tem o desenho aqui da caminhada de um cupim, e um deles a gente tem um cupim de verdade, o Cornithermes, e o outro tem, que a gente adora apelido, né? Tinha o Ferrothermes lá em cima. Aí aqui esse cupim do modelo a gente apelidou de Silicothermes, né? Que era o nosso cupim em sílico. E a gente, assim, no olho, você vê que as trajetórias são muito parecidas. E várias medidas confirmam isso. Né? A gente tem esses pontos de reversão, né? Aqui bem semelhantes. E aqui, né, só para tirar o suspense, né? Essa aqui é a caminhada real de um cupim numa arena, né, razoavelmente livre. A gente pegou uma folha de 1 metro quadrado, então não tinha aquela influência da borda. E aqui é a caminhada gerada pelo modelo. A gente vê que visualmente, né, o modelo descreve bem a caminhada. Aí aqui a gente tem o desenho das trajetórias. Aí nesse modelo baseado em agentes, a gente consegue ver tanto na arena circular quanto no anel. E quando a gente olha a distribuição de tamanhos de passos, aqui em vermelho é o modelo, tá? A gente vê aqui uma sugestão aqui de que essa inclinação está em 1,8. E aqui em vermelho a gente tem os dados de cupim. Então aqui os dados reais do cupim caindo com uma inclinação bem semelhante. Então ambos em DK essa distribuição de tamanho de passos em lei de potência, e além disso com expoente bem parecido. Aí aqui nessa cinza aqui é só a lei de potência artificial para ajudar a visualizar os dados. Certo. E aí a gente fez outras medidas, né, que mostraram também essa concordância dos resultados do modelo com os observados experimentalmente. Certo. Então, né, a gente já está conseguindo fechar o que era a nossa proposta. A gente foi, estudou, caracterizou se era interação mesmo, se não era obstrução do espaço. Depois a gente arrumou um jeito de conseguir mais décadas para a gente fazer ajustes mais confiáveis. A gente fez um modelo matemático, fez um modelo baseado em agentes, mas ainda tinha uma questão, tipo assim, olha, né? Será? Porque quando a gente vai estudar em sistemas complexos de uma maneira geral, né? A gente costuma supor que todos os agentes ali são idênticos. Então, todos os operários, seria uma boa suposição pensar que eles são idênticos. A gente falou, será que tem alguns cupins mais populares que os outros, ou eles se encontram ali do mesmo jeito? Como isso funciona? Então, a gente queria caracterizar isso aí, ver se tinha algum cupim mais popular que os outros ou não. A gente pegou no anel, e aí agora, nesses experimentos, a gente rastreou todos os indivíduos. Então, a gente não rastreou só um, a gente rastreou todos. E aí a gente fazia o seguinte, a gente escolhia um, que a gente vai chamar de cupim focal, ia rastreando, e ao longo desse rastreamento a gente identificava com quem ele encontrava. E aí era um encontro mesmo, né? Não bastava o centro de massa deles passar uma certa distância, não. Observava se de fato teve um encontro. Ah, teve um encontro? Beleza. Aí contabilizava a duração desses encontros. A gente repetiu esse processo até que todos os cupins tivessem sido rastreados como cupins focais. E a gente viu qual que era o tempo em médio com que cada cupim foi um alvo. Então, né, em média, quanto tempo que um coleguinha encontrou com ele e eles ficaram parados conversando? A gente pegou a média de todos os cupins da arena. E aí a primeira coisa foi olhar o desenho para ver se tinha, né, algum lugar em particular da arena que talvez, né, não fosse o cupim que estivesse atraindo mais contatos, fosse realmente mais popular. Talvez fosse algum lugar da arena preferencial. E aí aqui a gente, né, estão sobrepostas todas as trajetórias e os pontinhos aqui, isso aqui é amarelo, caracterizando um certo encontro entre dois cupins em particular. Aqui, cada cor aqui é o encontro entre um certo par de cupins, aqui também. E a gente vê que assim, não parece, exceto, claro, né, que
tem muitos nas bordas, mas isso está relacionado aos cupins de fato caminharem mais nas bordas, mas não tem nenhuma região, né, particular da arena ali que aumentasse essa chance de encontros. Então, ó, vamos ver. Os cupins cujos tempos médios como alvos são maiores do que a média global, eu vou chamar esses cupins de favoritos, né? Então, quando alguém encontra com ele, o cupim fica mais tempo ali batendo papo. E aí a gente observa, né, se não tivesse esse favoritismo, o número desses favoritos deveria crescer, né, linearmente aqui, né, com a inclinação 1, com o número de cupins na arena. Então, à medida que fosse aumentando o número de cupins na arena, o número de favoritos era para aumentar na mesma razão. Só que aqui, essas bolinhas são os dados, né, experimentais. Então, a gente vê aqui que mais ou menos, né, metade dos cupins da arena são, né, favoritos. Então, existem esses favoritos. Eles não são todos iguais como, né, poderia se supor. E aí, então, o que a gente fez, né? Então, a gente mostrou que a rede de encontros é seletiva e ela remete, né, ao mecanismo de ligação preferencial, né, que é muito importante quando a gente estuda redes sociais, essa questão dessa ligação preferencial. E, né, tudo indica que essas interações são as responsáveis pela emergência das caminhadas de leve. E aí, essa questão desse favoritismo aí, também, né, era uma outra coisa inédita mostrada com cupins. Para quem quiser mais detalhes desse trabalho, né, saiu mês passado, então tá lá na PNAS, trabalho com um monte de gente, levou muito tempo, né? Então tem aqui a Alessandro, o Paulo, são termitólogos, o Danilo era aluno de C da informática, ajudou naquela parte do rastreamento no anel, que ele rastreava todos os cupins e mapeava os encontros. O Sidney, que é professor aqui no departamento de física também, acho que muitos de vocês conhecem, que aí ele ajudou tanto na questão do rastreamento, né? Teve um modelo de agentes que foi ele que propôs. O Andy Reynolds, que, né, além de propor aquele outro modelo, né, todos os coautores participaram de quase todas as etapas do processo. O Og, que é lá do departamento de entomologia, lá em Viçosa, que foi esse meu segundo pós-doc que eu fiz com ele e com o Otávio. Então, o Og é termitólogo, né, especialista em cupim também, e o Otávio Miramontes, que é físico, né, lá da UNAM, lá no México. Aí agora a gente está com outro que a gente estuda soldados no meio do... Porque, né, a gente... Espera aí, se eu colocar soldados para caminhar no meio dos cupins, como que isso vai modular no meio dos operários? Como que isso modula a caminhada? Aí esse trabalho está submetido, a gente está na luta aí com ele. E aí agora, cadê? Ainda bem que eu não estou vendo a cara do Denis aqui para ele não ficar bravo comigo. Mas, ó, né, quem achou interessante, falou, né, muito bacana isso de trabalhar com inseto social. Falou, está acostumado a trabalhar com transições, né, em causa-ordem, e está buscando um projeto novo, que eu acho bem provável, né, porque todo mundo que eu encontro está até aqui de trabalho, mas, por exemplo, vai que tem alguém aí que está buscando, né, estudante começando, buscando um projeto novo, só para que vocês saibam que essa também é uma possibilidade. Então, tem esse trabalho bem antigo, né, inclusive o Otávio está aqui no meio, mostrando, né, caos em formigas, e tem esse outro aqui um pouco mais recente, esse aqui de 2014, mostrando essa transição caos-ordem no forrajamento de formigas. Então, esse aqui é só um modelo, isso aqui não tem nada experimental, eles só fizeram um modelo com os cupins, ou as formigas saindo do ninho e indo buscar comida. Então, só para apresentar para vocês que, por mais diferente que esse tipo de trabalho possa parecer do que vocês estão acostumados a trabalhar, né, tem sobreposição aí. E só antes de eu encerrar, falar do Parenting Science, né, que no começo lá eu falei que era embaixadora do Parenting Science. O que é, né, para quem não conhece, né, é um movimento formado por cientistas que luta por um ambiente acadêmico mais justo e acolhedor para mães e pais. Então, né, o movimento tem várias linhas, né, de ação,
desde coletar dados, saber a influência da maternidade na produção científica, meios de se contornar isso, né? Políticas públicas que podem ser feitas, como resolver isso de uma maneira mais eficiente. Para quem quiser saber mais, né, a gente está em todas as redes sociais, eu tenho o site, né, também é Parenting Science, cadê? No site não está aqui não, mas é parenting.science.com.br. E teve até um trabalho do Parent que ficou bem famoso ano passado, que saiu na Science, levantando que se a situação já era ruim para mães, principalmente, com a pandemia piorou. E aí depois até foi assim, a Nature citou esse trabalho no editorial dela, depois a Science voltou a citar, porque né, assim, realmente a coleta de dados foi muito bem feita. Eu não participei desse trabalho, foi logo antes de eu entrar. Mas é realmente levantando, colocando luz no assunto e trazendo nessa discussão. Então, né, aqui estou eu. Para quem quiser perguntar qualquer coisa depois, né, quiser discutir alguma coisa, está aqui meu e-mail. E também no Twitter, porque eu descobri que e-mail é coisa de gente velha, né? Pelo jeito os jovens não se comunicam por e-mail. Então, está aqui no Twitter também. E é isso. Muito obrigada.